Agora nós vamos ver alguns algoritmos de agrupamento. Vou começar pelo K-means, né, que é o mais conhecido, provavelmente o mais famoso de todos. Então, o K-means é bem simples, né, e ele tem três passos principais. Então, para uma dada atribuição de cluster C, né, um grupo C, a variância de grupo total é minimizada em respeito ao conjunto das médias dos clusters, né, ou das médias dos grupos. E dado um conjunto de médias, a equação de variância de grupo total é minimizada pela atribuição de cada observação à média de grupo mais próxima. E esses passos 1 e 2 são repetidos até que não haja mudança de atribuições de grupos. Então vamos relembrar algumas coisas. Primeiro, o primeiro passo no caminhos é você determinar a quantidade de grupos que você vai utilizar. E uma vez determinada essa quantidade de grupos, vamos dizer que sejam K grupos, né, como está aqui nesse conjunto de M1 até MK. É feita inicialmente uma atribuição aleatória dos elementos aos grupos e para cada grupo é calculada a média dos valores dos atributos dos elementos que estão naqueles grupos. Em seguida, nós verificamos as distâncias de cada elemento para cada média de atributos de cada grupo, né? E o objetivo é reduzir essa distância, né? A cada rodada nós temos que diminuir, o objetivo é diminuir a distância dos elementos para as médias dos grupos. Então, primeiro, determina-se a quantidade de grupos, depois calcula-se a média dos atributos dos elementos que estão em cada grupo, em seguida, para todos os elementos, calcula-se a distância de cada um para os clusters médios, né, as médias de cada grupo, e em seguida faz-se uma reatribuição. Você reatribui o elemento ao grupo que obteve a menor distância. E isso se repete até que não haja mais mudanças nas atribuições dos grupos, né? Esse processo de reatribuição ele equivale à minimização dessa equação, né? Sendo que aqui, por exemplo, que é uma função de custo, né? Não podemos dizer o de cluster. O xi indica o valor do atributo específico, o m índice k indica a média do cluster que a gente está fazendo o cálculo. E aí esse valor tem que ser minimizado a cada rodada, até que não haja mais mudanças. Então, se a gente pegar aquela base de dados de carnes, né, que nós utilizamos desde o início, nas primeiras aulas, nós vemos que aqui, nesse scatter plotter, nós temos sódio versus calorias e é possível verificar que eles estão distribuídos numa direção ascendente, né, da esquerda para a direita. Isso poderá causar problemas ao caminhos, porque o caminhos ele funciona melhor quando você tem agrupamentos que obedecem a distância euclidiana no sentido de esses elementos estarem agrupados de modo circular em torno de um determinado centro. E aqui nós vemos que existe um espalhamento achatado dos dados. Eles estão com um achatamento. E isso pode prejudicar o caminhos. Ou poderia prejudicar o caminhos, né, se a gente não utilizar uma quantidade de clusters razoável, né, satisfatória. Então vamos aplicar o caminhos com scikit-learn para ver como é que o resultado fica, né? Então a gente importa o caminhos desse módulo aqui, cluster. Vamos importar o NumPy também, criando uma matriz X para conter os nossos dados, né? Ela vai ter duas colunas e a quantidade de linhas corresponde à quantidade de dados, que no caso são os dados da base de carnes, né? Que nós temos calorias e sódio. Vamos colocar calorias como uma das nossas variáveis, sódio como a outra variável. E vamos utilizar três clusters.
Observe que um passo fundamental na utilização do caminhos é a gente determinar essa quantidade de clusters. É claro que essa determinação ela depende de vários fatores, como, por exemplo, um conhecimento a priori dos dados, né? Como a gente já sabe, de antemão, nesse caso específico aqui, que existem 3 tipos de carnes, a gente pode já determinar que a quantidade de clusters seja 3. Mas se a gente não soubesse, a gente poderia utilizar um método como o método do cotovelo, né? Que ele minimiza as variâncias intra e interclasses para determinar a quantidade de clusters. Mas enfim, vamos usar 3 aqui. Fazer um fit no X, né? E esse fit é o equivalente ao treinamento do caminhos. Observe que é possível ver as médias dos centros, né, de cada cluster. E são 3 clusters, sendo que a primeira média, o primeiro par de médias é 163,523, o segundo é 133,391 e o terceiro é 134,294. Cada par de valores representa um ponto no plano, calorias versus sódio, né? Então, calorias na esquerda, nessa coluna aqui da esquerda, e sódio na coluna da direita. Agora, fazendo o scatter do resultado, né? O gráfico de dispersão do resultado do caminhos, nós observamos que existem 3 agrupamentos. Observe, como eu havia falado, há um certo achatamento, né, nesses grupos, não é totalmente circular. E aqui as bolinhas estão pintadas de acordo com o cluster ao qual elas pertencem, né, os grupos roxo, azul, o ciano e amarelo. Então o Caminhs conseguiu separar razoavelmente bem essa base de dados. E aqui a gente tem a inércia, né, que é uma medida que é utilizada para a gente minimizar, para a gente determinar essa quantidade de clusters, como será visto posteriormente. Então, comparando visualmente o resultado do Caminhs. Então vamos ver aqui. De um lado, a gente tem o scatter para a base de dados de carnes, que é quando a gente conhece os rótulos corretos, e do outro lado a gente tem o agrupamento com os rótulos determinados pelo Caminhs. Então existem alguns dados que realmente fazem parte do mesmo grupo, por exemplo, esses 3 pontos aqui, mas existem alguns dados que não caíram muito bem dentro dos mesmos grupos. Então, por exemplo, se a gente ver aqui nessa região, esses 3 pontos amarelos, eles não fazem parte desses 3 pontos, do mesmo grupo desses 3 pontos ciano aqui. Já o agrupamento do Caminhs, ele agrupou esses 3 pontos no mesmo grupo desses outros 3. Né? Observe, aqui a gente tem 3 amarelos e 3 ciano. E aqui ele ficou tudo ciano, ou seja, tudo dentro do mesmo grupo. Se a gente olhar aqui, por exemplo, vai ter duas bolinhas roxas e 3 ciano. Aqui o Caminhs disse que era tudo roxo, ou seja, estava tudo dentro do mesmo grupo. Observe que existem alguns erros, né? Então, aqui, mais uma vez, ciano e roxo deveriam estar em grupos separados, esses dois. Aqui o Caminhs colocou os dois no mesmo grupo. Isso deve estar ocorrendo principalmente pela medida de distância que o Caminhs está utilizando, que é a distância euclidiana. Então, aqui, ó, mais grupos, mais exemplos de pontos agrupados incorretamente. Esses pontos amarelos, eles deveriam fazer parte do mesmo grupo desses 3 pontinhos aqui. Já o Caminhs agrupou eles de modo separado. Ele disse que esses 3 pontos estariam no grupo roxo e esses daqui no grupo ciano. Então vamos agora ao exercício 6.